somente Deus criou o mundo e o que nele há. Seus instantes de respirar existe pra mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar. Os seus desígnios quem jamais um dia conhecer a Deus, somente a Deus, Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus, Deus, somente Deus, eternamente em nós agirá. Alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus, Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus, Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Somente a Deus. Gratos nós somos por mais esse dia, porque Deus nos concede mais a bênção de estarmos na sua casa. Queremos também agradecer os irmãos que estão nos ouvindo, nos acompanhando através da nossa rede social também, que as bênçãos também possam ser derramadas sobre aqueles que não puderam vir aqui, né? Mas que têm acompanhado a nós nos nossos trabalhos. A igreja continua firme, de pé. Estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus e levar a palavra dele, testemunhando de tudo aquilo que ele tem feito por nós. Nesse instante nós já iniciamos nosso culto, então vamos orar a Deus. Pai bendito, nós queremos te agradecer por esse dia que tu tem nos dado, por essa semana que se passou, pelas bênçãos, Pai, que tu tem derramado sobre nós, o seu povo, Pai bendito. Fica, Pai, com esse momento de culto, com o nosso louvor, com a nossa adoração, que possamos, Pai bendito, estarmos com nossas mentes, nossos corações voltados para a Tua palavra, para o Teu louvor, Pai bendito. Fica, Pai, com as nossas vidas
em nome de Jesus. Amém. Como de costume, nós temos uma leitura bíblica que faz parte do nosso culto. Então, convido a igreja para se colocar de pé, em respeito à palavra de Deus. Nós vamos ler o Salmo 19, do versículo 1 ao versículo 7. A palavra de Deus diz assim, todos numa só voz. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso, sem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento, e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até outra. Nada escapa ao seu calor. A lei do Senhor é feita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. A igreja pode se assentar. Salvador comigo, sem Jesus não posso andar. Filho dele está bem perto, no seu braço descansar, confiando no Senhor, consolado em seu amor. Seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero Salvador comigo, pois tão fraca é minha fé. Sua voz me dá conforto quando me vacila o pé. Salvador comigo, dia a dia em meu viver, seja em luz ou entre sombras, no conflito ou no prazer, confiando no Senhor, consolado em seu amor. Seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Um dos momentos mais importantes da nossa liturgia, do nosso culto, é o agradecimento pelos dízimos e pelas ofertas, por tudo aquilo que temos podido contribuir com a causa do Senhor. A contribuição não se refere somente a dinheiro, é uma parte importante também para a manutenção da própria igreja, do próprio culto. Mas a nossa contribuição pode ser muito maior.
quando nós nos dispomos a trabalhar para o Senhor efetivamente, doando o nosso tempo também. O dia tem 24 horas e muitas vezes a gente fala, poxa, não deu tempo, né? Não dá tempo para muitas coisas, mas para a gente fazer a obra do Senhor, nós temos que ter tempo. Então nós queremos agradecer a todos os irmãos que têm contribuído, tanto financeiramente, pela igreja, né, para manter esse local, mas aqueles também que têm contribuído com o seu tempo, com dedicação ao seu trabalho também. Eu vou convidar o irmão Eli para estar orando nesse momento, agradecendo pelos dízimos e pelas ofertas. Senhor Deus, Pai amado, queremos agradecer aqui, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor, pelo trabalho, pelo sustento, pela saúde e principalmente pela direção, ó Pai. Nesse momento, ó Pai, queremos agradecer pelos irmãos que têm sustentado essa obra, ó Pai, e que o Senhor tem honrado, ó Pai. O Senhor não tem deixado faltar nada, Senhor, e nós confiamos na Tua promessa, ó Pai, que o Senhor em momento algum desampara, ó Pai, seus filhos, ó Pai. E, Senhor, nós queremos, Senhor, nesse momento também, pedir que o Teu Espírito Santo, ó Pai, nos oriente, ó Pai, o nosso caminhar dia a dia, ó Pai, que possamos não só financeiramente entregar a Ti, ó Pai, devolver, ó Pai, parte de tanto que o Senhor nos dá, ó Pai, mas também as nossas vidas, ó Pai, o nosso tempo, o nosso trabalho, a nossa dedicação, ó Pai, que possamos dia a dia estar levando o Teu Evangelho a quem não conhece ainda, ó Pai. Nós Te agradecemos muito por tudo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos ter nossos momentos de cânticos congregacionais. Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Vamos se levantar, entoar louvores ao nosso Deus, que merece esse momento dedicado a Ele, da nossa semana de tão longa, mas esse momento tão pouco de adoração ao nome dEle. Vamos pedir para que Ele venha e que o Teu Espírito Santo desça sobre nós nessa noite e cuide da palavra que nós vamos ouvir e dos nossos ouvidos, para que estejam atentos a cada detalhe da palavra. Meu desejo sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor.
então aproveitar e continuar, principalmente nos derramando na presença do Senhor, né? A gente já tem o domingo para derramar no altar. O que a gente poderia fazer todo dia na semana, mas às vezes os contratempos nos impedem. E quando a gente tira o domingo para estar aqui, a gente faz isso. O certo seria a gente fazer todos os dias da nossa semana. O louvor não é só na igreja, começa lá em casa. Então vamos aproveitar que nós estamos aqui hoje e nos derramar diante do Senhor. Colocar diante dele o nosso clamor. Colocar diante dele das nossas necessidades. Ele sabe, mas a gente tem que pedir. Porque Ele é o nosso Pai. E Pai atende o pedido dos seus filhos. Então vamos aproveitar essa noite para colocar o nosso coração e derramar ele diante do Senhor. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim ao sentir. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Agora que já nos derramamos na presença do Senhor, já abrimos o nosso coração, vamos tentar retomar o primeiro amor nessa noite, nesse louvor, nesse culto ao Senhor. Deus fez tantas coisas por nós que o primeiro amor é o mínimo que nós podemos fazer para Ele,
que é aquele que toca, é aquele que convence, é aquele que nos mostra. Então, que a vontade desse Deus que deixou o céu para vir nos buscar seja feita na nossa vida. Pois a tumba ele venceu. E tudo está se cumprindo que está na Bíblia. Então vamos proclamar o nome desse Deus para que ele venha com muito amor e muito reino sobre nós, para que nós sejamos justificados lá no final. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é! Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse glorioso é o nome de Jesus. Desde o início é a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, e a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vive estás. És invencível, inigualável, e hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Vamos fazer desta última música como se fosse uma oração, porque ela fala assim, que ao teu nome nós clamaremos e além das ondas olharemos, e se o mar crescer, Deus vai nos deixar descansados, e esse é a nossa fé em Cristo, que Ele nos deu descanso. Amém?
te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, Senhor, em quer me chames. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu, pois eu sou teu e tu és meu, pois eu sou teu e tu és meu. A igreja pode se assentar. Eu ia chamar as crianças aqui, mas parece que as crianças já foram tudo embora. Ah, não estão voltando. Então eu queria chamar as crianças aqui agora, juntamente com a professora, que vai estar ministrando a elas uma palavra especial voltada exatamente para a idade deles, para que eles possam também compreender a palavra como nós um dia também aprendemos. Eu vou pedir para a Thaís, que está aqui, orar. Vânia, você podia orar para as crianças? Vamos orar então? Pai querido, nós estamos diante do Senhor nesse momento e nós queremos agradecer a vida de cada criança que aqui está. Louvado e engrandecido seja o teu nome, ó Deus. Nós sabemos
que para o Senhor as crianças é o reino dos céus. E nós te louvamos pela vida das nossas crianças. Te pedimos, ó Deus, a tua bênção, a tua direção sobre a vidinha de cada uma delas, sobre a professora, e que, ó Deus, aquilo que ela preparou para falar a eles tenha sido colocado no teu, pela tua vontade no coração dela, para que as crianças possam ouvir. Ajuda, Deus, para que eles possam estar atentos ao que o Senhor vai dizer a elas. Muito obrigado pela vida dos pais, porque as trouxeram. Te pedimos a tua bênção sobre cada família, sobre cada criança, em nome de Jesus. Amém. Momento muito importante do nosso culto. Nós já lemos a palavra, já cantamos, já louvamos ao Senhor. Mas um momento também importante para nós efetivamente entrarmos na presença de Deus é o momento onde nós confessamos os nossos pecados. Porque com o pecado nós não podemos chegar à presença de Deus. Então, esse momento, vamos confessar os nossos pecados. Vamos ter um minuto de oração silenciosa. E após esse minuto de oração silenciosa, eu convidaria o nosso irmão Antônio Artem para que orasse em voz audível. Vamos ouvir um solo. Amém. Mudamos um pouquinho a ordem, vamos deixar o solo para depois da mensagem. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida nesta noite. Como é bom estarmos aqui reunidos como igreja, como corpo de Cristo, para exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador, para glorificarmos o teu santo e bendito nome. Como é bom ver os irmãos aqui na 4ª IPI de Sorocaba. Nosso coração se enche de alegria por você estar conosco. Os nossos irmãos também que nos acompanham pelo Facebook. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família. Nesta noite, meus irmãos, eu quero refletir um pouco com você sobre o Salmo capítulo 22. Capítulo 22, estaremos lendo do verso 1 ao verso 5. Salmo 22, do verso 1 ao 5. A palavra do Senhor nos diz: meu Deus, por que me abandonaste? Por que está tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não me respondes. De noite e não recebo alívio. Tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança e confiaram e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos, em ti confiaram e não se decepcionaram.
Amém. Oremos. Santo Espírito de Deus, nesse momento pedimos para que o Senhor ilumine os nossos corações. Pedimos para que a Tua palavra penetre os nossos corações, Senhor. Nos mostre, nos revele, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Esse salmo, meus irmãos, é escrito pelo salmista Davi, pelo rei Davi. E nesta noite eu quero estar falando com você especificamente sobre o tema O Silêncio de Deus. Esse será o tema, o silêncio de Deus. Talvez você já tenha pensado sobre isso, ou talvez você esteja vivendo isso na sua vida nesse momento. Talvez você esteja vivendo um momento onde você esteja se perguntando: por que Deus está em silêncio comigo? Por que parece que Deus não me responde? Por que parece que Deus não me mostra o que precisa ser resolvido em minha vida? Por que Deus não age nesse momento que eu estou tanto precisando? Talvez seja esse o sentimento que esteja em seu coração, que é o mesmo sentimento que estava na vida do salmista Davi. O silêncio de Deus. E é sobre isso que nós vamos abordar nessa noite. Acompanhem comigo o verso 1. O verso 1. Em primeiro lugar, quero começar dizendo para os irmãos: por que me abandonaste? Talvez seja esse o sentimento que você esteja sentindo em seu coração neste momento. Olha só o que o salmista diz: meu Deus, por que me abandonaste? Sentimos muitas vezes, meus irmãos, que Deus nos abandonou. Não só eu já senti isso, mas talvez você já tenha sentido isso. Será que Deus me abandonou? Por que Ele não me responde? Por que Ele não resolve essa situação tão difícil que eu estou enfrentando? Por que Ele não me dá uma saída, uma solução? Por que Ele não me dá a resposta que eu estou esperando? Por que me abandonaste? Talvez você esteja fazendo essa pergunta nessa noite para o Senhor. Por que me abandonaste? E quando nós falamos isso para o Senhor, meus irmãos, quando nós clamamos isso para o Senhor: por que me abandonaste, assim como o salmista Davi, isso mostra, meus irmãos, uma profunda solidão que nós sentimos dentro de nós. Sentimos muitas vezes em nossa caminhada cristã essa solidão profunda. Sentimos que estamos sozinhos, não sentimos apenas que Deus nos abandonou, mas podemos sentir também que as pessoas à nossa volta nos abandonaram. Ninguém se importa comigo, ninguém se importa com o meu sofrimento, com a minha dor. Podemos sentir isso diante do nosso próximo. Nos abandonaram. E sentimos isso também diante de Deus. Assim como o salmista está colocando: por que me abandonaste? E olha só, meus irmãos, o que o salmista vai dizer ainda sobre o verso 1. Por que está tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Quero aqui, meus irmãos, destacar algumas partes desse verso 1 que o salmista está dizendo. O salmista está dizendo aqui uma expressão interessante para nós analisarmos, que ele diz assim: tão longe. Por que está tão longe? Ele diz isso 2 vezes aqui. Tão longe, tão longe. Talvez seja esse o sentimento que às vezes você sinta. Por que, Senhor, o Senhor está tão longe? Por que não estou sentindo neste momento? Mas na verdade, meus irmãos, somos nós que nos distanciamos de Deus. Deus nunca se distancia de nós. Ele sempre está conosco. Ele sempre estará conosco. Mas nós distanciamos dele por vários motivos. Nós nos distanciamos dele por inúmeros motivos. Pela nossa falta de espiritualidade, pela nossa falta de comunhão, pela nossa falta de vida, de oração. Uma das coisas que também nos afasta e nos faz sentir esse distanciamento de Deus é o pecado. O pecado nos afasta
de Deus. É por isso que muitas vezes eu e você sentimos isso. Por que o Senhor está tão longe? Mas na verdade, somos nós que nos distanciamos dele. Somos nós que estamos passando por esse momento de distanciamento. Então, meus irmãos, precisamos observar isso em nossas vidas. Por que eu estou sentindo isso, que Deus está longe? Será que não sou eu que me afastei dele? Será que não sou eu mais que não estou tendo uma vida de oração, de intimidade, de leitura da palavra do Senhor? Uma das coisas, meus irmãos, que nos afasta, que nos dá esse sentimento de Deus estar longe, é quando nós não estamos em comunhão com a igreja. É uma coisa muito importante ser falada também. Quando nós não estamos na comunhão, como nós estamos aqui nesta noite, na comunhão com a igreja, na comunhão com o corpo de Cristo, naturalmente, nós iremos nos afastar de Deus. Nós iremos nos distanciar de Deus. Eu gosto muito daquela expressão que diz: brasa fora do braseiro, se esfria. Não é isso que acontece, né, Eudes? Brasa fora do braseiro, se esfria. Se você não está na comunhão com o corpo, se você não está na comunhão com a igreja, com a noiva de Cristo, você irá sentir esse distanciamento. Mas na verdade foi você que se distanciou de Deus. Não foi Deus que se distanciou de você. E o salmista ainda diz aqui no verso 1, meus irmãos, essa expressão que ele usa, uma expressão muito forte que ele usa aqui: gritos de angústia. Talvez você esteja gritando nessa noite, meu irmão. Talvez em seu coração, nesta noite, haja um grito de angústia. E esse grito de angústia, meus irmãos, é algo muitas vezes que as pessoas que estão à nossa volta, as pessoas mais próximas de nós, até mesmo o nosso irmão da fé, nossos filhos, nosso cônjuge, as pessoas que estão mais próximas de nós, muitas vezes não percebem, não irão perceber esse grito de angústia que está em seu coração. Somente o Senhor conhece. Porque somente Ele que sonda os nossos corações, somente Ele penetra o mais fundo do nosso coração, o mais fundo da nossa alma. É por isso que muitas vezes as pessoas que estão à nossa volta podem estar olhando para nós, nós estamos bem, estamos sorrindo, mas dentro de nós há um grito de angústia. Há algo que está doendo. E muitas vezes, meus irmãos, diante desse grito de angústia que o salmista usa aqui, esse grito mostra o nosso desespero diante das circunstâncias da vida. Diante de alguns problemas que nós enfrentamos, muitas vezes ficamos desesperados, ficamos preocupados demais, ansiosos demais, diante da dor, diante do sofrimento. E é por isso que o salmista diz aqui, gritos de angústias. Não tem nenhum problema, meu irmão, de você perante o Senhor apresentar os seus gritos de angústia. Grite ao Senhor. Presente Ele os seus gritos de angústias. Não tem nenhum problema. Perante o Senhor você não precisa esconder nada. Perante o Senhor você pode clamar, você pode gritar, você pode chorar. Você pode dizer como o salmista está dizendo: por que, Senhor? Por que me abandonaste? Por que está tão longe? Isso mostra, meus irmãos, a dor da nossa alma, as nossas fraquezas, o nosso desabafo, aquilo que precisa sair dentro de nós. Acompanhem comigo o verso 2 agora, meus irmãos, o verso 2, quero falar sobre Deus sempre fala conosco. Uma certeza que eu e você precisamos ter em nossos corações, que Deus sempre fala conosco, até mesmo no silêncio. Olha só o que nos diz o salmista: meu Deus, eu clamo de dia, mas não me respondes. De noite não me recebo alívio. Quantas vezes nós já passamos por situações assim, meus irmãos? Que você está clamando dia, de noite,
que você está clamando há anos. Há quanto tempo você está clamando? Mas você está dizendo hoje as mesmas palavras que o salmista está dizendo, mas não me responde, Senhor. O Senhor não me responde, o Senhor até agora não me respondeu. E não recebo alívio. Clamo de dia e de noite e não me ouves. Há quanto tempo você vem clamando a Deus? Há quanto tempo você vem apresentando ao Senhor alguma angústia, algum sofrimento? E até agora, nada. Não se resolveu. Mas eu quero lhe dizer, meu irmão e minha irmã, continue clamando. Não desista de clamar. Clame ao Senhor. Continue clamando a Ele. E uma certeza, como eu disse, nós podemos ter que Deus fala no silêncio. Deus fala até mesmo no silêncio. Sabe uma das coisas que Deus nos ensina no silêncio, meus irmãos? Quando Deus fica em silêncio, sabe o que Ele está dizendo para mim e para você? Espere em mim. Espere em mim. Confie em mim. E esperar no Senhor, meus irmãos, é acalmarmos o nosso coração. Esperar no Senhor é depositarmos perante Ele toda a nossa confiança, toda a nossa esperança. Esperarmos no Senhor é entendermos que Ele está no controle de todas as coisas e principalmente no controle das nossas vidas. Ele tem tudo sob o seu controle, nada foge do controle de Deus. E muitas vezes, meus irmãos, nesse sentimento de silêncio, nós não conseguimos entender isso, porque nós muitas vezes estamos agitados demais. Nós estamos com a nossa mente tão agitada, com tantas coisas em nossa mente, assim como eu disse domingo passado, nós estamos tão focados nas preocupações, nós estamos tão focados nos problemas, que nós nos esquecemos daquele que pode resolver todos os nossos problemas, daquele que tem todo o poder sobre as suas mãos, daquele que nos diz, espere, no meu tempo, não é no seu tempo, é no meu tempo. É segundo a minha vontade, não segundo a sua vontade. Eu sou o Deus soberano, eu sou quem governo. Apenas espere em mim, confie em mim. E quando Deus se cala, meus irmãos, não significa que Ele não se importa. Eu quero aqui elencar três pontos importantes. Quando Deus se cala, não significa que Ele não se importa. Olha só o que nos diz o texto de Mateus, capítulo 10, do verso 29 ao 31. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha. Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Então, meus irmãos, quando Deus se cala, não significa que Ele não se importa com você, que Ele não se importa com a sua dor. Mas Ele se importa sim. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Quando Deus se cala, não significa que Ele te abandonou. Não significa que Ele te abandonou. Salmo capítulo 139, do verso 7 a 8, a palavra do Senhor nos diz, para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Seja onde for, meus irmãos, seja qual for as circunstâncias que estemos passando em nossas vidas, Deus sempre estará ao nosso lado, sempre estará conosco. Não, Ele não te abandona, Ele nunca te abandonará. Terceiro, quando Deus se cala, não significa que não há solução. Muitas vezes nós achamos isso no silêncio, né? Quando nós achamos que Deus não está mais falando conosco,
Nós achamos que diante da circunstância que nós estamos vivendo em nossas vidas, não há solução. Ah, Senhor, não tem mais solução, vou desistir. Mas olha só o que a palavra do Senhor nos diz em João capítulo 4, verso 4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Aquele que habita em nós, o Espírito Santo de Deus é muito maior. E nele nós podemos todas as coisas, nada é impossível para o nosso Deus. Nada é impossível. Então nunca diga, meu irmão e minha irmã, em seu coração, nunca coloque em sua mente que não há solução. Para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Terceiro lugar, meus irmãos, precisamos conhecer a Deus. Precisamos conhecer a Deus. E antes de irmos para esse terceiro ponto, só queria finalizar aqui no verso 2, uma coisa muito importante que o salmista disse também: e não recebo alívio. Aqui o salmista ainda no verso 2, meus irmãos, está colocando a sua angústia perante o Senhor. Ele está colocando aquilo que está afligindo a sua alma nesse momento. Muitas vezes, meus irmãos, nós podemos também pensar isso: essa dor não vai passar, esse alívio, não tenho alívio. Estamos enfrentando tempestades, momentos difíceis, por que o Senhor não me alivia? Pensamos assim. Porque essa dor não está passando. E nós precisamos lembrar das palavras de Jesus, quando ele disse em Mateus capítulo 11, verso 28, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus nos alivia. Ele alivia a nossa dor, nos dá força, nos dá esperança para prosseguirmos. E diante disso, eu e você precisamos conhecer a Deus. Olha só o que o salmista vai dizer no verso 3. Tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Se os irmãos observarem, meus irmãos, o verso 1 e o verso 2, o salmista está fazendo o quê? Ele está clamando ao Senhor. Ele está colocando aquilo que está em seu coração, o desespero do seu coração. Ele fala, por que o Senhor me abandonou? Por que me abandonaste? Por que está tão longe? Por que não me respondes? Não é isso que ele está falando para o Senhor? Mas como eu disse para os irmãos, meus irmãos, isso é a dor do momento que nós estamos passando. Nós somos frágeis, nós somos fracos, nós somos pecadores. Então, é o nosso sentimento que estamos colocando perante o Senhor. É isso que o salmista está fazendo. Mas isso não significa, meus irmãos, que diante desse sofrimento, diante dessa angústia, nós perdemos a noção de quem Deus é em nossas vidas. Não significa. Você pode nessa noite estar clamando a Deus, assim como o salmista está clamando, mas em seu coração, na sua fé, você tem a certeza de quem é Deus. E olha só o que o salmista diz: tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Mesmo com questionamentos em seu coração, mesmo com questionamentos e preocupações que o salmista estava enfrentando, o salmista sabe quem é o seu Deus. Ele sabe o Deus Todo-Poderoso que ele serve, o Deus Todo-Poderoso que caminha com ele todos os dias. E isso é fé. Fé não é sentimento. Fé a gente não vive por emoções. Mas fé é a certeza, é andarmos em certeza, é sabermos quem Deus é em nossas vidas, o Todo-Poderoso, o Deus soberano, aquele que pode todas as coisas. E como podemos, meus irmãos, conhecer mais a Deus? Como podemos conhecer mais a Deus? Pela palavra. Estude a palavra do Senhor. Estude a palavra do Senhor. Tenho reforçado isso muito ultimamente nas minhas mensagens, os irmãos têm percebido, porque nós estamos enfrentando os dias difíceis, meus irmãos. Dias de abandono das Escrituras, dia de analfabetismo bíblico.
onde as pessoas não conhecem mais a palavra do Senhor, estão sendo enganadas por falsas doutrinas. Se debruce na palavra do Senhor. Se você quer conhecer a Deus, é pela palavra. Leia, nem que seja alguns versos durante o dia, mas leia. Participe do nosso momento Palavra e Oração, que nós estamos tendo todos os dias aqui no nosso grupo de WhatsApp. Os irmãos têm recebido. Passamos ali 7, 8 minutos em oração, lemos a palavra. Dedique esse momento com o Senhor a sós. Quarto ponto, meus irmãos, os grandes feitos do Senhor. Olha só o que o salmista diz no verso 4. Verso 4, o salmista diz assim: em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livraste. Olha que interessante o salmista está lembrando aqui. Em ti, os nossos antepassados. Ele está lembrando o quê? Da libertação que Deus fez com o povo de Israel. Deus libertou o povo de Israel da escravidão. Deus trouxe libertação para o seu povo. É isso que o salmista está lembrando aqui. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança. Davi está se lembrando dos feitos do Senhor com o seu povo. E diante das provações, o que nós aprendemos aqui com o salmista, meus irmãos? Diante das provações, diante das tempestades, diante da luta, nós precisamos lembrar das maravilhas que Deus já fez em nossas vidas. Muitas vezes, diante das tempestades, diante dos problemas da vida, nós temos a tendência de nos esquecermos de tudo aquilo que Deus já fez em nossas vidas, as bênçãos derramadas sobre nós. Então, diante das lutas, meus irmãos, lembre-se do que Deus já fez na vida do seu povo, que está aqui nas Escrituras Sagradas. Lembre-se do que Deus já fez na sua vida em particular, a sua salvação, a vida eterna, as recompensas espirituais que Ele tem para a sua vida, para a minha vida. Lembre-se disso diante da dor, diante do sofrimento. É isso que o salmista está trazendo à sua memória. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança. E ele diz: confiaram e os livraste. Confie no Senhor. No momento certo Ele te livrará. No momento certo Deus agirá. No momento certo Ele te dará o livramento. Mas não é no nosso momento. Enquanto esse dia não chegue, espere no Senhor. Confie nele. Confie no Senhor. Último ponto, meus irmãos, para encerrarmos. O salmista, verso 5. Em verso 5 eu quero falar sobre Deus nunca nos decepciona. Deus nunca nos decepciona. Essa é uma certeza que eu e você podemos ter em nossas vidas, meus irmãos. As pessoas à nossa volta, pessoas às vezes que nós achamos que são nossos melhores amigos, colegas, pessoas podem sim nos decepcionar, nos magoar, nos entristecer. Pessoas podem nos abandonar, mas Deus não. Deus não. Deus nunca irá nos decepcionar. Ele é fiel, a sua palavra é verdade, é verdadeira. Olha só o que o salmista diz no verso 5: clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram. E o quê? E não se decepcionaram. Deus nunca te decepciona. Ande na vontade do Senhor, não segundo a sua vontade. Se você andar segundo a sua vontade, você vai achar que Deus está te decepcionando todas as vezes. Mas ande segundo a vontade de Deus. E o verso 5, meus irmãos, o salmista diz umas coisas tão interessantes aqui. Ele diz: clamaram a ti. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Coloque a sua angústia. Coloque a sua dor, coloque o seu sofrimento perante o Senhor. O salmista diz: e foram libertos. Deus nos liberta. Deus me libertou, Deus te libertou. Ele trouxe salvação para as nossas vidas.
E Ele continua nos libertando de tantas coisas, meus irmãos, tantas coisas. E o salmista diz também: em Ti confiaram. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Não duvide. Não duvide do amor. Não duvide do cuidado de Deus para a sua vida. Jesus é o bom pastor. Ele cuida das suas ovelhas, meus irmãos. Ele cuida de nós, Ele cuida do seu rebanho. E como ovelha, não ande sozinho. Uma ovelha não anda longe do rebanho. Uma ovelha sozinha corre grandes riscos. É por isso que a ovelha precisa do pastor, a ovelha precisa andar no rebanho. Porque Jesus, o nosso pastor, cuida de nós. Ele cuida das nossas feridas, das nossas dores, das nossas angústias. Ele nunca irá nos abandonar, nunca irá nos decepcionar. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Quero convidar você nesse momento a fecharmos os nossos olhos. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, eu te louvo, eu te agradeço, Pai, por esse momento tão maravilhoso, Pai, que é lermos a Tua palavra, que é ouvirmos a Tua doce voz falando aos nossos corações. Pai, que diante das circunstâncias da vida, Senhor, que diante dos nossos medos, que diante das nossas inseguranças, ó Pai, possamos confiar no Senhor. Que possamos ter a certeza que o Senhor é o bom pastor, o Senhor sempre está conosco. Muitas vezes achamos, ó Pai, que o Senhor se calou, que o Senhor está longe. Mas que nessa noite o Senhor possa colocar a certeza em nossos corações de que o Senhor nunca nos abandona. O Senhor nunca nos deixa. Pelo contrário, o Senhor sempre está segurando em nossas mãos, nos fortalecendo, nos ajudando em nossas dificuldades, ó Pai. Que possamos entender isso, ó Deus, porque às vezes os nossos olhos ficam fechados, ó Pai. O nosso entendimento, ó Deus, fica fechado. Nós às vezes, ó Pai, diante das circunstâncias, só pensamos no problema, Senhor. E nos esquecemos daquele que tem todo o poder em suas mãos. Que diante dos problemas, ó Pai, possamos ter essa confiança, ter essa fé em Ti, Senhor. A fé de que o Senhor nunca irá nos deixar. A fé de que o Senhor sempre fala conosco, até mesmo no silêncio, Pai. Até mesmo no silêncio o Senhor está forjando o nosso coração. O Senhor está forjando o nosso caráter. O Senhor está mudando a nossa vida. Ó Pai, que possamos entender o Teu silêncio, Deus. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Quero chamar o Evaldo. Vamos estar cantando uma canção. E você nesse momento continue, meu irmão e minha irmã, com seus olhos fechados, meditando, refletindo sobre a palavra do Senhor. Como o pastor disse, clamar e confiar. Que esse cântico, eu peço que cante comigo. Se não conhece a música, acompanhe a letra e ore comigo. E confirme a confiança que você tem em Cristo Jesus. Cristo é meu pastor, nada faltará. Seja onde for,
sempre guiará. Ainda que eu andasse pelo vale de morte e escuridão, eu não temerei. Cristo é meu pastor, eu não temerei. Tu estás comigo, eu não temerei. Tu és meu pastor, eu não temerei, pois tu estás comigo, tu estás comigo, tu és meu pastor. Cristo é meu pastor, nada faltará. Seja onde for, sempre guiará. É certo que a tua misericórdia, bondade me seguirão. Eu habitarei na casa do Senhor. Eu não temerei, tu estás comigo. Eu não temerei, tu és meu pastor. Eu não temerei, pois tu estás comigo. Tu estás comigo, tu és meu pastor. Ele está comigo, não há o que temer. Amém. Amém. Ele sempre está conosco, não há o que temer. Amém? Irmãos, caminhando para o final do nosso culto, quero estar aqui dando apenas alguns avisos. Quero convidar os irmãos a participar do nosso PG toda terça-feira, acontece às 8 horas. Nosso PG estava acontecendo de forma presencial, mas está acontecendo de forma online. Você pode, do conforto da sua casa, estar participando conosco. Um momento muito especial, muito bom que passamos ali. Essa terça-feira não vamos ter novamente o PG, né? Eu e o Reinaldo estamos tendo atividades do presbitério de Sorocaba, né? Tivemos essa semana, vamos ter essa semana novamente. Reunião na terça, depois no sábado novamente. Então, devido a esse compromisso que nós não vamos ter essa terça-feira, mas na próxima terça vamos retornar o nosso PG à noite, tá bom? Então participe conosco, reserve esse horário, esteja conosco. Quero convidar os irmãos também, Escola Bíblica Dominical, todo domingo de manhã, às 10 horas da manhã, né, de forma online. Em janeiro vamos começar presencialmente, tá bom? Então, em janeiro, primeiro domingo de janeiro, você já pode estar conosco aqui presencialmente. Vamos continuar transmitindo também, tá bom? Então, é isso. Tem também que eu queria passar para os irmãos. Vamos ter mais 2 avisos rapidamente. Vamos ter um musical de Natal. Eu vou estar divulgando nas redes sociais, no nosso WhatsApp.
Vamos ter um musical de Natal aqui na nossa igreja, dia 19 de dezembro. Guarda essa data, reserve essa data. Convide um amigo, uma amiga, convide um parente seu, né, alguém da vizinhança, algum colega. Dia 19 de dezembro, 7h30 da noite, vamos ter aqui um musical de Natal. Será muito bonito, né? Estaremos aqui celebrando, né, o nosso Deus Todo-Poderoso. Musical de Natal, dia 19. E vamos também ter um mutirão na nossa igreja, meus irmãos. Se eu não estou recordando a data, que é 3 ou 4 de dezembro. Vou estar mandando também no WhatsApp lá para os irmãos estarem lembrando. Então, se você quiser vir, será um sábado, 9 horas da manhã. Vamos estar aqui na igreja, vamos colocar aqui uma caçamba também e vamos fazer uma limpeza aqui na nossa igreja, né? Ver o que precisa ser jogado fora, o que está bom, o que não está bom. Então, se você puder estar conosco aqui nos ajudando nesse dia, né, será um prazer ter você aqui com a gente, tá bom? Então, são esses os avisos, meus irmãos, que Deus te abençoe. A palavra do Senhor nos diz, no Salmo 34, verso 18, antes de fazer essa leitura, quero rapidamente chamar a Eliane Artem, vem aqui rapidinho. A Eliane Artem tem um aviso também, estava esquecendo ali, né? Tanta coisa na cabeça minha que eu acabo, às vezes... Quiser pegar um microfone ali. Boa noite, irmãos. O aviso que eu tenho, irmãos, é que está terminando o ano e estamos aí, 2022 já está aí às portas, né? E nós queremos, irmãos, no ano de 2022, sermos abençoados. Os irmãos querem? Amém, né? Todos querem ser abençoados. Então, na primeira semana de janeiro, na última, né? Isso, toda última de cada mês. Última janeiro, nós vamos fazer, irmãos, aquela corrente de oração. Os irmãos, nós já fizemos essa corrente várias vezes, ou seja, 24 horas na presença do Senhor, né? Que vai funcionar da seguinte maneira: às 18 horas nós começamos. Então, 18 horas eu começo, suponhamos. Vou até 18h30. 18h30 é o Evaldo. 18h30 até as 19 é o Evaldo. Depois, meia hora, outro irmão. Meia hora, outro irmão. Né? E assim vai, irmãos. Nós vamos começar às 6 horas da tarde e vai até às 6 horas do outro dia. Se der, vamos cada irmão fazer essa meia hora participar. Se não, irmãos, nós podemos, por exemplo, alguém orar meia hora de manhã, orar meia hora à tarde, o mesmo, né, a mesma pessoa. E Daniel orava 3 vezes ao dia. O normal é nós orarmos 3 vezes ao dia, né? De manhã, quando levantamos, na hora do almoço e à noite. Então, acho que não é sacrifício nenhum. Alguém pode dizer, mas eu vou estar trabalhando. Irmãos, tira meia horinha. É férias, final de férias, vou estar viajando. Não importa onde o irmão esteja, né? Até lá na praia, né? Até lá na praia, né? Sentadinho lá, é minha hora de orar. Irmão, separa, vai num cantinho, meia hora orando. Meia hora, nessa meia hora você pode ler a palavra, você pode orar, você pode cantar, enfim, em comunhão com Deus, né? E se estiver em casa, irmão, chama os filhos, né? Chama os filhos, faz aquele culto doméstico. Ele não quer participar. Insiste para que possamos fazer um culto doméstico nessa meia hora, junto com os nossos irmãos. E orarmos, irmãos. 2021 não foi nada fácil. Nós temos muito a agradecer porque estamos aqui, vivos, né? Estamos vivos. Já é motivo de agradecermos a Deus, né? Temos que agradecer também porque na minha casa, e eu tenho certeza na casa de meus irmãos, não faltou o que comer, né? Que Deus nos abençoe, que em 2022 os nossos planos sejam os planos de Deus, né? Que os nossos sonhos sejam os sonhos de Deus. Mas para isso precisamos estar na presença de Deus. Eu vou fazer a lista, irmãos, e vou convidar todo mundo. Quem não se manifestar, eu vou atrás, né? Para pegar o nome de todo mundo
né, de todos aqui da igreja, de todos os conhecidos, para que nós possamos fazer essas 24 horas de oração. Vamos começar 2022 na presença do Senhor, porque só Ele, irmãos, só Ele, né, pode nos abençoar, só Ele pode nos dar vitória, né? Graças a Deus que nos dá vitória através de Jesus. Então vamos estar na presença de Deus. Amém, irmãos. Amém. Muito obrigado, Eliane. Deus te abençoe. E assim como a nossa irmã disse, vamos orar, meus irmãos. A oração é poderosa, a oração do justo, a oração perante o Senhor. A palavra do Senhor nos diz em Salmo capítulo 34, verso 8. Convido os irmãos a se colocarem de pé nesse momento. Vamos fazer junto essa leitura. Salmo 34, 18, que nos diz: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Amém? O Senhor sempre está perto de você. Nunca duvide disso. Deus sempre está com você. Deus sempre estará com você. Coração quebrantado e salva o espírito abatido. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Quero chamar o Roberto. Pastor Roberto, vem aqui fazer a oração final para nós e dar a bênção. Vamos orar sim. O pastor vai orar. Vamos orar, vamos fechar nossos olhos. Pai de amor e misericórdia, aqui tua amada igreja está aqui. Queremos te render um louvor sempre, sempre, sempre. Saímos da tua casa, mas vamos aos nossos lares para te louvar. Pai amado, hoje te pedimos também por um milagre especial para a vida da Manuela. Que o teu amor, a tua misericórdia, isso, mas sobretudo, aquele milagre que ela precisa, possa estar acompanhando ela e toda a família. Toca, transforma e abençoa. Meus queridos irmãos, receber a bênção. Que a graça maravilhosa, o amor incomensurável e, sobretudo, o companheirismo e a esperança do Espírito Santo possa estar sobre cada um dos meus queridos irmãos, hoje e para sempre. Amém.